Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nessa manhã, para a honra e glória de Deus o Pai, não somente com você, mas com a sua família, para a honra e glória de Deus. Meu irmão, você é crente mesmo, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o povo veio depois de tempestade, depois de um monte de coisa, e os irmãos estão aqui na igreja para ouvir a palavra do Senhor, para glorificar o nome daquele que é o nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Sabe, querido, eu queria compartilhar uma palavra com você nessa manhã, e eu queria iniciar dizendo uma coisa para você. Existe um impostor na sua vida. Existe um impostor no trono do seu coração. Esse impostor, ele não tem coroa, ele não tem autoridade legal para estar ali, na verdade, ele não tem nenhum direito de estar ali. Mas ele ainda sussurra ordens a partir dos bastidores da nossa mente. Ele grita de dentro do cárcere escuro das nossas memórias e das nossas emoções. Ele é um rei. Só que ele é um rei deposto. Um tirano que já foi vencido. E o único poder que essa figura possui é o poder que eu e você concedemos a ele quando paramos para ouvir o que ele tem a dizer. Sabe como é o nome desse rei? Rei que já foi deposto. O nome desse rei é pecado. E eu queria ler com você o texto que está em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 11. Romanos 6, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: assim vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês, como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, essa é a Tua palavra, Senhor, que confronta o nosso coração nessa manhã. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que a Tua palavra venha ao nosso coração, trazendo verdadeiramente esse confronto, para que nós possamos sair daqui nessa manhã um pouco mais parecidos com o Senhor, ó Pai. Ó Deus, ilumina as nossas mentes, para que a luz do Teu Evangelho resplandeça sobre nós. Querido, ainda com os seus olhos fechados, com a sua cabeça baixa, queria pedir para você fazer a tua oração pessoal. Fala com o Senhor nesse momento e diz para Ele assim: Senhor, fala ao meu coração. Fala ao meu coração, fala à tua igreja essa manhã. Não permita com que nenhum sentimento dentro de mim atrapalhe. Entrega ao Senhor. Talvez você tenha chegado aqui hoje triste, chateado, amargurado. Ou talvez você chegou feliz, alegre, consagra tudo isso a Deus e pede para Ele, diz para Ele que você quer ouvir a voz dEle. Peço a Ti que você abençoe a minha vida, que você peça a Deus que use a minha vida para falar com você nessa manhã. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados, a grande armadilha da nossa fé não é que esse rei ainda tenha algum tipo de força para governar. A armadilha da nossa fé é que nós ficamos ouvindo os ecos
da voz desse rei que já está deposto, como se ele ainda estivesse no comando. E sabe, amados, o fato é que nós o ouvimos, ainda que nós, ultimamente, estamos dando a ele uma nova roupagem, talvez uma ideia um pouco mais contemporânea, não é assim? Poucos de nós vão dizer, eu pequei. Mas muitos de nós vamos dizer o seguinte, olha, foi um deslize. Não, na verdade, é só o meu jeito, eu sou assim. Outros vão dizer, olha, isso que eu fiz é por causa das minhas feridas do passado, que estão falando mais alto. Às vezes, ainda sobre o pecado, alguns podem dizer, essa é a minha verdade. Outros vão dizer, são meus traumas. E a mais comum que dizemos foi só um erro. E sabe, amados, nós tentamos suavizar a realidade do pecado para que ele não pareça tão grave. Grave como ele é. Então chega o apóstolo Paulo, queridos, e Paulo não vem com meias palavras. Paulo, ele vem para restaurar a nossa perspectiva original. Ele rasga os nossos disfarces, ele mostra nossa certidão de liberdade assinada com o sangue de Cristo. E é como se ele estivesse dizendo, acordem, o trono do pecado está vazio. A vida cristã, queridos, não é lutar para conquistar a liberdade. Essa liberdade ela já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. O que nós precisamos fazer é aprender a viver como alguém que já foi liberto. Então, a grande questão é, como é que eu vou fazer isso na prática? Como é que isso funciona no meu dia a dia? Onde as vozes desse rei que já foi deposto não param de sussurrar ao meu ouvido? Paulo nos dá 3 estratégias para essa batalha. A primeira, lute a partir do veredito da cruz. Lute a partir do veredito da cruz. Amados, o apóstolo Paulo vai dizer algo aqui forte. Considerem-se mortos. Considerem-se mortos. E isso não é uma sugestão para fazer, talvez, com que eu e você, ou a igreja de Roma, se sentisse mal. Mas é uma ordem para que nós possamos, amados, reconhecer um fato. Porque na cruz do Calvário, Deus, ele não apenas perdoou os nossos pecados, mas ele emitiu um veredito de morte sobre a nossa velha natureza. Aquela natureza que era escrava do pecado, a cruz foi o ponto final para ela. Então, considerar-se morto, amados, é viver o meu dia a dia à luz desse veredito. Sabe, queridos, é como que um prisioneiro de guerra que foi oficialmente libertado. Ele pode até ter pesadelos com o seu cativeiro, ele pode até andar meio encurvado por causa do hábito, mas o seu status legal mudou para sempre. Ele é livre. Eu e você somos livres. E é da mesma forma, amados, que a memória do pecado pode tentar nos assombrar, mas a nossa identidade legal em Cristo Jesus é de alguém que morreu para o antigo Senhor e agora vive para Deus. Essa é a verdade. E essa verdade muda tudo sobre como lidamos, por exemplo, com a culpa, quando o pecado nos acusa. Quando ele tenta nos arrastar de volta para um tribunal cujo caso já está encerrado. E nós muitas vezes damos ouvidos a ele. A voz da condenação diz, veja o que você fez. Você não tem jeito mesmo. Mas a fé, ela não se apega a essa palavra. A fé, ela se apega ao veredito da cruz.
A pessoa que cometeu esse crime sob a antiga jurisdição já foi executada com Cristo. Agora eu tenho uma nova identidade. E sabe, amados, esse tribunal, ele não tem mais poder sobre mim. E lutar a partir dessa verdade, queridos, nos liberta da vergonha que muitas vezes nos paralisa. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você, nós não precisamos lutar contra o pecado para provar a nossa inocência. Nós lutamos para viver a liberdade que de fato e de verdade a nossa absolvição em Cristo nos comprou. É uma mudança de postura. É como se você saísse da defesa e partisse para o ataque. Não com medo de perder a sua salvação, mas com a confiança de quem já tem a vitória garantida. Ei, querido, o veredito da cruz, ele já foi dado. E o nosso trabalho é viver de acordo com ele. E o veredito da cruz é: você é livre. Você é livre. Então, ao lutar contra o pecado, ao lutar contra as vozes que esse rei que já foi deposto sussurra ao seu ouvido, lute a partir do veredito da cruz. Você ouviu isso? Lute a partir do veredito da cruz. Segunda coisa, lute no campo de batalha do corpo. Lute no campo de batalha do corpo. Muito bem. A nossa identidade legal, ela já está firmada em Cristo, certo? Sim. Jesus, na cruz do Calvário, promove isso. Mas agora, essa verdade promovida na cruz, ela precisa se tornar prática. Ela precisa descer do mundo abstrato das ideias, da esfera das conjecturas, para a vida real, para aquilo que eu faço no meu dia a dia. E é aí que a guerra se torna concreta, no campo de provas da nossa fé, que é o nosso corpo. Então, o apóstolo Paulo é claro, quando ele diz: não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Amados, o nosso corpo é onde essas nossas crenças que são abstratas se tornam ações concretas. Então a fé, ela não é apenas um sentimento no coração. A fé, ela ganha mãos, ela ganha pés, ela ganha uma voz, através do nosso corpo. A filosofia grega via o corpo como uma prisão, da qual a alma precisava se libertar. A Bíblia vê o corpo como o templo do Espírito Santo de Deus, um vaso sagrado destinado a glorificar a Deus. E é exatamente por causa disso, amados, o que fazemos com os nossos corpos é um ato de adoração ou é um ato de idolatria. O que você faz com o seu corpo? O que você faz é um ato de adoração ou é um ato de idolatria? E sabe por que eu digo isso? Porque essa luta, ela não é apenas reativa no sentido de não pecar. Ela é, acima de tudo, uma luta proativa. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Irmão, isso é tremendo. Isso é forte, isso é maravilhoso. Sabe por quê, queridos? Porque isso significa que a santidade não é só evitar o mal, mas santidade, além de evitar o mal, é se engajar ativamente naquilo que é bom. Meu irmão, santidade
É você oferecer as suas mãos para servir quem precisa, em vez de apenas cruzá-las para não agredir alguém. Santidade é usar os nossos pés em direção à reconciliação, em vez de apenas não fugir das nossas responsabilidades. Então pense nisso, querido, como é que você pode hoje transformar um membro do seu corpo em um instrumento de justiça? Talvez você possa usar a sua boca para enviar uma mensagem de encorajamento, ao invés de enviar uma mensagem crítica. Talvez você possa usar o seu tempo e a sua energia para ajudar em um projeto da igreja ou da própria comunidade. O que eu sei, querido, é que cada ato proativo de justiça é um golpe contra o reino das trevas e é uma declaração de lealdade ao nosso verdadeiro rei. Então, eu luto a partir do veredito da cruz. Eu luto no campo de batalha do corpo. E em terceiro e último lugar, eu luto sobre a bandeira da graça. Ah, meu irmão, nós chegamos ao coração do Evangelho, a graça. Porque se essa luta, meu irmão, dependesse apenas da nossa disciplina, apenas da nossa força de vontade, nós estaríamos fadados ao fracasso. Eu estaria, você também estaria. Mas o versículo 14 é a nossa segurança, queridos. O versículo 14 é a promessa que sustenta toda essa batalha. O apóstolo Paulo vai dizer assim: o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amados, a graça, ela não é apenas o perdão de Deus, é o poder de Deus operando em nós. Só que muitas vezes nós temos uma compreensão um pouco errada da graça. Nós, às vezes, achamos que a graça se opõe ao esforço. Então eu não preciso me esforçar para fazer determinada coisa, ou para atingir determinado patamar. Não, isso é um erro. A graça, ela se opõe ao merecimento. Percebe a diferença? Ao senso de mérito. Eu mereço essa salvação, porque eu me comporto bem. Não, eu não mereço nada. A única coisa que eu mereço, de acordo com a palavra de Deus, são as chamas do inferno pela eternidade. Mas Deus alcança a minha vida com a sua maravilhosa graça e com a sua poderosa misericórdia. Então a graça, ela não se opõe ao esforço. A lei é como se nos desse um mapa do que devemos fazer, mas não entrega para nós o combustível, para que nós possamos chegar até o lugar onde precisamos. A graça não. A graça, ela nos dá um mapa, ela nos dá o parâmetro, e ela enche o nosso tanque com combustível do poder divino para que eu possa chegar onde eu preciso chegar. Então, amados, a graça, ela nos ensina a dizer não à impiedade e nos ajuda a viver de forma sensata, de forma justa, de forma piedosa nesse mundo. Somente a graça pode mudar essa perspectiva dentro do nosso coração. E isso muda radicalmente a forma como nós lidamos com os nossos pecados. Radicalmente. Debaixo da lei, quando você cai, quando você erra, a sua reação é se esconder de Deus, com medo da punição. Como Adão e Eva fizeram no jardim, por exemplo. A culpa, ela te afasta. Mas debaixo da graça, quando você cai,
a reação é contrário. A reação é correr para Deus e não para longe dele. A reação é correr para os braços do Pai, sabendo, queridos, que em Cristo já não existe mais condenação, mas que em Cristo há perdão, em Cristo há restauração, em Cristo há forças para recomeçar. E caímos e erramos, e mais uma vez corremos aos braços do Pai, para sermos amparados por Ele, para sermos perdoados por Ele, e para nos levantarmos e recomeçarmos a caminhada para a honra e glória de Jesus, autor e consumador dessa fé. Então, queridos, ao contrário da lei, a graça, ela cria um ambiente seguro para a honestidade. Ela vai permitir que eu consiga admitir as minhas fraquezas, sem medo nenhum de ser rejeitado. Você lembra do filho pródigo? Mesmo coberto pela sujeira das suas más escolhas, assim como nós em muitas situações, nós sabemos que o Pai está de braços abertos, e o Pai está de braços abertos não com uma lista de acusações, mas o Pai está de braços abertos com um anel, com sandálias e com uma túnica nova para você. E é esse o amor, amados, que nos constrange, é esse o amor que nos motiva a lutar, não por medo, mas por gratidão, por entender quem é o Senhor, por entender que nós somos dele, por entender que é Ele quem controla a nossa vida. E aí, meu irmão, eu concluo perguntando a você, qual é a voz que você vai obedecer? Sabe por quê? Porque o sussurro desse rei deposto, desse tirano, ele vem, ele sempre vem. Sabe, irmão, é a voz que ecoa na solidão da madrugada, dizendo a você, ninguém está vendo, não faz mal, apenas mais um vídeo, apenas mais uma foto. É a voz que justifica a fofoca, dizendo, você não está julgando, você está apenas constatando um fato. É a voz que planta a semente da inveja, ao vermos a vida dos outros. Nossa, sua vida é tão boa, a minha vida é tão ruim, eu merecia tão mais. É a voz que defende a amargura, é a voz que diz, não perdoe, você tem direito de se sentir assim. É a voz que te acorda às 3 da manhã e diz a você, você precisa se preocupar com isso, se você não planejar cada detalhe, tudo vai dar errado, tudo vai desmoronar. É a voz que no domingo de manhã sussurra para você, você está tão cansado, Deus entende, fique em casa hoje, sua comunhão com Deus e com os irmãos pode esperar, cuide de você. É a voz que após uma pequena vitória, infla o seu ego, e diz a você, você conseguiu, foi sua competência, foi seu esforço, você não precisa agradecer a ninguém, nem a Deus. E às vezes é a voz que simplesmente diz, é só mais um copo, ou até mesmo é a voz que diz, é só mais um pedacinho. Como responder a essa voz, então? Amados, a resposta para isso não é o desespero que muitas vezes nós temos, que muitas vezes nós sentimos ao ouvir essa voz no nosso ouvido. Mas a resposta é, ao invés de se desesperar, mergulhar na lógica transformadora do Evangelho. Nós não lutamos para que Deus nos ame. Ouça bem, nós lutamos porque Ele já nos amou. E Ele já nos amou com um amor que custou a vida do seu próprio Filho Jesus.
Então a nossa luta, ela não é o preço do perdão, é a evidência do perdão. Percebe a diferença? Ela não é o preço do perdão, mas ela é a evidência do perdão. E o simples fato, queridos, de você se incomodar com esses sussurros, de você se incomodar com essa batalha interna existindo, já é um sinal poderoso de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Porque um corpo sem vida não luta contra a doença. O fato de você lutar é a maior prova de que você está vivo em Cristo. Então a pergunta final é: não é se você vai ouvir essa voz, porque você vai. A pergunta final é: qual voz vai definir o ritmo da sua vida hoje? A voz do rei deposto, que só oferece culpa e escravidão? Ou a voz do Rei da Glória, que te chama pelo teu nome e te convida a viver na liberdade da graça? Qual é a sua escolha hoje? Fecha os teus olhos, baixa a tua cabeça e vamos orar mais uma vez. Deus poderoso, na luta contra o pecado, nós muitas vezes estamos dando muita voz àquele que a palavra diz que já reinou, mas está deposto, não reina mais. Na luta contra o pecado, nós muitas vezes estamos esquecendo a graça e tentando lutar com as nossas próprias armas. E querido, se de alguma forma o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, trouxe talvez à memória alguma luta, trouxe talvez à memória alguma voz que você está escutando, eu queria convidar você a se colocar em pé no seu lugar nesse momento, porque eu queria orar por você em nome de Jesus. Que nessa manhã, eu e você, consigamos ouvir a voz do Rei Todo-Poderoso, que nos chama à graça, que nos chama ao arrependimento, e não a voz de um rei que já reinou, que está no passado, que tenta nos influenciar, mas que não tem mais domínio sobre nós. Querido, com os teus olhos fechados, ore agora. Amado Deus e Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora e nós clamamos, Deus, em nome de Jesus. Fortalece o nosso coração, o nosso espírito, alma e corpo, para que possamos parar de dar ouvidos aos sussurros de um reinado que já nem existe mais. E nós possamos verdadeiramente entender o veredito da cruz. Usar os nossos corpos, Pai, como instrumentos de justiça para o Senhor. E compreender que o centro de tudo é a graça, porque eu não estou mais debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. E que eu possa viver, meu Deus, a partir de hoje, como alguém curado, como alguém liberto, como alguém que foi inundado por essa graça maravilhosa,
e que agora dá ouvidos ao chamado do Espírito Santo, que agora dá ouvidos ao chamado de Jesus, e não mais aquele antigo rei. Fortalece os nossos corações, Pai, e nos ajuda a seguir na caminhada, em nome de Jesus. Amém e amém.